Opa, eu sou o Eurimar Sobenco, trabalho com massoterapia e quiropraxia e hoje eu vou falar com vocês sobre as dores no corpo, dores na coluna principalmente, dores nas costas, cervicalgia, lombalgia, ciatalgia, mas eu estou aqui num ambiente um pouco diferente. Vocês estão vendo umas caixinhas aqui atrás, elas são caixas de abelhas e nós vamos ver, ou vamos conversar agora sobre o que é que as abelhas têm a nos ensinar para que a gente previna nossas dores nas costas, dores no corpo e tenha uma vida mais saudável, inclusive. O que será que as abelhas têm a nos ensinar? Essas abelhas que eu tenho aqui, eu tenho no fundo da minha casa. Eu moro na cidade mesmo, não é no sítio. E eu tenho aqui no fundo da minha casa, eu tenho bastante colmeias de abelhas. Não precisa ficar preocupado porque elas são abelhas sociáveis. São abelhas sem ferrão. Elas são abelhas nativas aqui do Brasil, diferente das abelhas que a maioria das pessoas conhecem, né? Aquelas abelhas pretas com listras amarelas e que tem um ferrãozinho e que todo mundo tem medo, né? Alguns têm alergia e aí é até perigoso quando você é ferroado por uma abelha daquela, você morrer, dependendo se for muito alérgico ou não, né? Mas, de qualquer forma, como que as abelhas podem nos ensinar a ter uma vida mais saudável? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas das abelhas, quais são os hábitos que elas têm e como que nós podemos nos beneficiar disso. Então eu vou virar a câmera agora, vamos aprender com esses animaizinhos tão dóceis. Então aqui eu tenho algumas abelhinhas. Eu tenho algumas espécies. Essa daqui é a espécie Jataí. Olha, é uma abelha muito interessante. Uma abelhinha pequenininha, muitos não conhecem. Por quê? Porque essas abelhas, elas são nativas do Brasil. Aquelas abelhas que todo mundo conhece, que tem um ferrão, que são perigosas, são as abelhas africanas ou europeias, que são agressivas, perigosas, né? Agora essas aqui, que são nativas do Brasil, elas são muito dóceis, não tem ferrão. Quer dizer, ela tem um ferrão, só que é um ferrão atrofiado. Elas fazem um tubinho de cera na entrada. Então essas que estão aqui na porta, olha, são as abelhas sentinelas, são as guardiãs. E vocês veem algumas saindo, chegando, saindo, tem algumas que saem do tubinho e outras que entram. As que entram carregadas de pólen, néctar. E as que saem, geralmente saem levando embora o lixo da casa, que são os restos de favos de cria, né, das atividades delas lá dentro, as fezes que as abelhinhas novas que não voam fazem lá dentro da colmeia, também elas tiram, levam para jogar fora, fazem atividade de limpeza todos os dias, incansavelmente. A jataí, em dias de inverno, como nós estamos hoje, elas começam a atividade delas lá por volta das 9 horas da manhã, mais ou menos. Então vocês percebem nas patinhas delas, nas corbículas, algumas bolinhas, algumas laranjadas, outras brancas, que são as bolinhas de pólen que elas trazem, tá vendo lá? É muito rápido, mas elas trazem sempre ali, ó, o pólen. E o néctar elas trazem dentro do abdômen. Uma atividade muito legal dessas abelhas. E aí nós temos também, essa aqui é a jataí, a abelha jataí. Aí aqui eu tenho manduri. É uma outra abelhinha, a entradinha delas é bem discreta. Essa abelha manduri. Não dá para ver nenhuma aqui, mas eu vou abrir aqui uma caixa para você ver. Ó, essa é a abelha manduri. Aqueles ali são os potinhos de mel que elas fazem
e deposita o mel ali, ó. Tá vendo? Abelha manduri. Elas são mais discretas, menos populosas. Aí eu tenho as mirins. Isso aqui é a mirinzinha, olha. Abelha mirim. Esse negócio em volta aqui, ó, olha ela chegando com pólen. Esse negócio em volta é própolis, resina das árvores que elas colocam para proteção da colmeia. Proteção contra intrusos, predadores e contra bactérias, fungos, vírus. E aqui eu tenho as mandaçaias. Então eu tenho algumas colmeias aqui de mandaçaia. Elas fazem a entrada delas com uma mistura de barro e resina das árvores. Também fica uma vigia aqui na portinha. Elas são um pouquinho maiores, mas também não tem ferrão. O nome indígena mandaçaia significa vigia bonito, que elas são realmente muito bonitas, pelo menos eu acho. Vigia bonito. Sempre fica uma de vigia também na porta. Elas são amarelas, quer dizer, elas são pretas com o abdômen amarelo. Elas sempre chegam com pólen e néctar. Diferente da jataí, essa daqui elas não ficam um montão na porta. Fica só uma vigia ali. Eu vou mostrar dentro da colmeia e daqui a pouco eu já explico para vocês o que tem a ver essas abelhas com a atividade física nossa. Agora então vem um momento emocionante. Eu vou mostrar como que é a vida das abelhas dentro da colmeia. Então aqui é a entrada delas. Eu mesmo que fiz essas caixinhas. Eu coloquei um pedaço de tronco ali, tronco de árvore aqui. Aí a entradinha delas, faço um buraco com a furadeira aqui. E aqui é a casinha delas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, essa abelha mandaçaia. Tá vendo? A gente encontra até a rainha aqui, ó. Vamos ver. Olha que coisa linda. Esse aqui são os discos de cria. Cada bolinha desta aqui é uma abelhinha nova que vai nascer. Muito legal, né? E elas fazem os potinhos de cera para armazenar seu alimento. Então, esses potinhos aqui, olha, alguns potes elas constroem para depositar o pólen aqui dentro. E outros elas depositam o néctar. Esse que está aberto, elas estão coletando néctar e depositando aqui. Esse que está fechado, elas já completaram o potinho com mel. Ó, vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir esse daqui, ó. Esse aqui é um potinho com mel. Eu vou abrir, não vai estragar nada. Não vou prejudicar a vida delas. Ó, esse aqui é uma cera. E aqui tá o mel. Ó, esse é o melzinho delas. Daí a gente pode colher também. Ó. Tá vendo? Isso aqui não tem problema de eu fazer isso, que elas já fecham rapidinho. Essa é a mandaçaia. E essa aqui é a abelha tubuna. É uma abelha também nativa do Brasil. Elas são bem agressivas, mas elas trabalham muito. Olha como é que é a entrada delas. É um pouco diferente. Também é um tubo de cera. Fica bastante abelha na portinha aqui, cuidando da segurança da família. Elas são uma abelha mais populosa. Ó, essa daqui tá saindo com a sujeira lá de dentro da colmeia. Então tem as abelhas que são responsáveis por fazer a limpeza. Existe uma divisão dentro de cada uma dessas colmeias de tarefas dentro da família. E elas não se desentendem. Então existe a divisão lá de quem vai buscar o alimento, quem vai coletar o pólen, quem vai coletar o néctar.
quem vai fazer a limpeza da família, da casa, né? Quem vai ser vigia, cuidar da segurança. E o interessante é que essas abelhas, elas têm hábitos muito saudáveis. Elas acordam bem cedinho e só param suas atividades quando não conseguem enxergar mais, quando está bem escuro ou quando está muito frio. Então, o que é que nós aprendemos com essas abelhas? Bem, elas têm hábitos muito saudáveis. Elas acordam bem cedo. A mandaçaia, por exemplo, 5 horas da manhã, mesmo escuro, elas já estão saindo em busca do alimento e fazendo a faxina da casa. Elas se movimentam muito. Algumas abelhas, elas têm hábitos de acordar mais cedo e se recolher um pouco mais tarde. Outras acordam um pouco mais tarde e se recolhem mais tarde também. Mas de qualquer forma, o que nós aprendemos com as abelhas é o seguinte: de acordo com o Colégio Americano de Esportes e Medicina, ACSM, um fator importantíssimo para a proteção da saúde, para a diminuição das dores, é a atividade física. Um fator fundamental é a atividade física. Então, para adultos e idosos, de acordo com esse colégio americano, o nível de atividade física aeróbica é o seguinte: intensidade moderada, 30 minutos 5 vezes por semana. Então você faz 30 minutos por dia de atividade aeróbica, 5 vezes por semana só. Isso é uma atividade moderada. Se for uma atividade intensa, vigorosa, você vai fazer 20 minutos por dia só. E não precisa fazer 5 dias. Você faz apenas 3 dias por semana. Isso para adultos e idosos. Então vai fazer 5 dias, 30 minutinhos por dia, uma atividade moderada. O que é uma atividade moderada? É aquela atividade que você consegue fazer a atividade e mesmo assim você consegue conversar normalmente. Agora, uma atividade intensa é aquela que você precisa tomar um fôlego para conseguir completar uma frase. Então essa é a atividade intensa. Então, se for intensa, 20 minutos por dia, por 3 dias por semana. Se for uma atividade moderada, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Crianças e adolescentes, 60 minutos por dia, 5 vezes por semana. Esse é o ideal para todas as crianças e adolescentes. 1 hora por dia de atividade aeróbica, 5 vezes por semana. E também nós precisamos criar o hábito de dormir cedo e acordar cedo. Eu sei que é um pouco difícil, principalmente agora nessa época da pandemia, a gente conseguir criar o hábito de ir dormir cedo e acordar cedo. Ah, mas eu vou acordar para quê? Então você precisa criar alguns projetos para a tua vida. Seja um projeto de trabalho que vai render um lucro para você, seja uma atividade de hobby, uma atividade física, qualquer coisa que ocupe a tua mente, que faça com que você tenha uma vida mais saudável, mais ativa. Por quê? Porque quando a gente quando a gente não tem atividade física, a gente não queima todas as energias que a gente precisa queimar, não produz substâncias boas, benéficas para o corpo e acaba acumulando gordura e acumulando peso. Quando a gente acumula peso, tudo piora. Por quê? Porque o nosso corpo começa a ficar um ambiente propício para doenças e inflamações, se você não se mexe muito. Então você precisa se mexer para que oxigene o teu corpo. Teu corpo precisa de oxigenação. Quanto mais oxigenação, mais água você tomar, muito melhor a tua saúde será, e muito menos dores você vai ter também. Então as abelhas nos ensinam de uma forma excelente, espetacular. Elas não têm intriga em família, elas não se irritam umas com as outras. Então dentro de casa, principalmente nessa quarentena, o que tem acontecido normalmente? Muitas famílias estão sendo desfeitas. O número de divórcios tem aumentado muito.
Por quê? Porque a esposa fica olhando para o marido fica olhando para a esposa, e às vezes não tem um projeto legal, acabam se desentendendo e se divorciam. Aonde é que vai a qualidade de vida? O número do estresse aumenta muitíssimo e, em consequência, já vai de mãos dadas às dores. Dores em qualquer parte do corpo. Seja no pescoço, nas costas, aperto no peito, dificuldade para respirar, nervo ciático, aí você vai ter que gastar um montão para tratar essas consequências de uma vida não saudável. Então vale muito mais a pena a gente prestar atenção nessas criações espetaculares que nos ensinam tão bem, né? E além de nós praticarmos esses exercícios físicos, exercícios e atividades aeróbicas principalmente, nós precisamos alimentar a mente também, né? Para que as abelhas tenham uma vida saudável, com certeza existe uma comunicação muito boa entre elas. E a sabedoria instintiva que elas receberam do Criador, com certeza contribui muito. E nós podemos também adquirir a sabedoria vinda do Criador por ler e estudar a Bíblia, né, que é um livro sagrado, que com certeza vai nos preparar muito, psicologicamente e espiritualmente, para enfrentar as dificuldades que estão surgindo nessa época ímpar na história humana, que é essa pandemia que está afetando tanta gente em sentido mental, emocional e inclusive físico também. Eu espero que tenha ajudado esse breve documentário sobre as nossas abelhas sem ferrão, as abelhas nativas do Brasil. Elas têm muito a nos ensinar. Se você tem algumas dores ou precisa prevenir algumas dores, eu preparei com muito carinho um material ilustrado que ensina algumas técnicas, alguns exercícios e alongamentos para você fazer em casa, no seu trabalho, para aliviar essas dores, para preparar teu corpo para a atividade física. Isso é muito bom, muito importante. Então, se você quiser, é um presentinho meu para você. Acesse lá o www.supercoluna.com.br, vai estar na descrição desse vídeo, e pode baixar, é gratuito, não cobro por esse material, é um presente meu para você, tá bom? Um grande abraço!